Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 30 de maio de 2021. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like, comente e compartilhe. Então, observando bem o que aconteceu do acumulado nos últimos 3 dias, entre os dias 29, 28 e 27, a gente percebe claramente que essa região mais central do país realmente apresentou um tempo seco mais bem definido. Porém, a gente tem essa novidade, como eu já vinha falando há algum tempo atrás para vocês, né? Teve a passagem da frente no sul. Ela trouxe uma chuva bem significativa aqui nas regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Avançou um pouco sobre o Paraná. Provavelmente esse acumulado um pouco maior aqui no Paraná, parte aqui do Mato Grosso do Sul e São Paulo, ele deve vir agora nos dados do acumulado do dia 30. Mas, se você observar bem, teve essa melhora aqui significativa. Claro que nesse momento a gente deve ter uma recuperação boa das vazões no sul, porém a gente não vai ter uma sequência boa de fato de manutenção dessa melhoria. Então choveu, beleza, vai dar resposta boa, vai dar, a gente já deve começar a sentir a partir de hoje, dia 30, a partir de amanhã, dia 31, essa melhoria significativa, e a frente ela avançou e está aqui já atuando em parte do sudeste. Porém, o que a gente vê agora é a entrada de um jato de baixos níveis que deve trazer chuvas para a região incrementar Itaipu e principalmente para a bacia do Paranapanema. No mais, o que aconteceu foi que realmente está mantendo as chuvas mais localizadas na região norte também do país, porém a gente vê que o tempo seco avança gradativamente em direção realmente à Amazônia, à região norte, mas isso é natural acontecer nessa época do ano, porque a gente já está passando, a gente já começou o período seco e aos poucos a gente está caminhando para esse período seco lá, principalmente no inverno. E observando aqui, também teve essa chuva na costa leste do Nordeste, e isso claramente evidencia aquela atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste, porque você tem uma frente passando mais de forma sobre o oceano. Quando ela interage com os alísios de Sudeste, acaba provocando algumas perturbações, ganha bastante umidade os alísios, e você tem pulsos chegando aqui na região da costa leste e do Nordeste, trazendo uma chuva boa. Também aqui parte da costa norte, mantendo uma chuva aqui razoável, principalmente pegando parte do Maranhão, aqui Rio Grande do Norte, um pouquinho também o Ceará. E as demais regiões do país, tempo seco prevalecendo nos últimos 3 dias. Observando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, a gente vê aqui a interação, um pouco à frente passou, está atuando na costa da região sudeste, porém a gente vê uma tentativa de ligação entre esse sistema da frente e esse jato de baixos níveis, que traz uma chuva prevista aqui para a região do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Pega bem aqui a bacia do Paranapanema e boa parte da incremental de Itaipu. Isso também deve ajudar um pouco o sistema. Claro, não vai ser a melhoria, a salvação para o que a gente está passando nesse momento, mas a gente já nota que tudo indica que junho já tem um padrão mais de normalidade das chuvas. Até porque o Laninha, que acontece aqui no Pacífico, ele está reduzindo e já está encaminhando para um período de neutralidade. Com isso, a tendência é que a atmosfera global venha aí se formar para algo próximo à climatologia. E qual é a climatologia para junho? É umas chuvas mais localizadas aqui na região centro-sul do país, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul, e também uma chuva aqui mais localizada no extremo norte do país ou no norte da América do Sul. Então a gente tem essa configuração, a atuação do jato de baixos níveis na região centro-sul do país é um dos exemplos, Claro que ainda vai ter passagem de algumas frentes, mas por enquanto as frentes elas estão mais oceânicas. E o que a gente percebe é que toda essa região central, avançando aqui pelo Nordeste,
apresentando um tempo seco. Esse é o padrão normal, além do mais, continuidade das chuvas na costa leste e parte da costa norte e do nordeste. Então, esse padrão é o que a gente espera nesse próximo período seco, né, que é um padrão de normalidade. Ou seja, todo aquele período de seca que a gente teve aí durante o período de maio na região centro-sul, claro que a tendência agora é você ter o retorno dessas chuvas em junho. Nesse meio, nesse primeiro, né, aí nessa primeira quinzena, aliás, por enquanto ainda está uma chuva um pouco tímida, porque o sistema ainda está se adaptando, a atmosfera ainda está modificando. Porém, pode ser que na segunda quinzena de junho tenhamos algumas surpresas, mas vamos ficar olhando para ver o que vai acontecer. Quando você compara, né, os que os modelos estão prevendo com o observado, você começa a notar claramente que já existe uma perspectiva aí dos modelos começarem a capturar esse sinal de mudança do Laninha. E aos poucos você já vê que eles começam a retornar com a chuva bem mais distribuída aqui na região sul. Então, após a passagem dessa frente, aparentemente a gente tem um avanço de um novo sistema aqui que deve avançar sobre a região sul. Nesse momento ele está mais previsto sobre o Uruguai, parte da Argentina, mas aos poucos ele deve realmente avançar e chegar a atuar sobre o sul do país. Olhando o campo médio de nível da atmosfera, aproximadamente 500 HPA, né, que seria 5,5 km de altura. Aí tem aqui uma alta pressão, mas não muito significativa. Sobre o Nordeste, o avanço de algum sistema frontal lá para o dia 6 aqui sobre a região sul, mas também nada tão significativo por enquanto. Está tendo essas leves melhorias na região sul e pode ser que uma sequência de pequenas melhorias acabe dando aí uma resposta boa nas zonas da região sul do país. Observando agora, né, o que o modelo GFS está projetando do campo de pressão atmosférica, a gente vê realmente trem de ondas atuando a baixa, alta, a baixa pressão, avanço da frente lá para o dia 6, 7 sobre a região sul, depois uma alta pressão, depois vem aqui um avanço de outro sistema de baixa pressão, e uma alta pressão se estabiliza aqui lá para o dia 15 na costa do sul do país, né? Então acompanhar para ver essa dinâmica, para realmente observar se essa melhoria que nós estamos observando nos modelos vão se dar nas chuvas apenas na primeira quinzena do mês de junho, ou se os modelos vão continuar mostrando um padrão mais de neutralidade e realmente ter uma dinâmica aí de entradas de frentes na região sul, né? As demais regiões do país apresentando o que está apresentando hoje, né, na previsão. Chuvas mais aqui ao norte do país, também na costa norte e leste do nordeste, e região mais central do país avançando aqui para o semiárido nordestino, tempo seco bem definido. Observando a previsão do modelo de altura geopotencial, né, do GFS, a gente vê que não temos nenhuma alta pressão aqui mais na região central do país que possa identificar aí alguma atuação de um sistema de alta pressão que venha a ser um bloqueio atmosférico. Que a gente vê essas mudanças no campo de pressão, horas mais altas, né, como aqui dia 14, que mostra mais na região sul uma pressão mais alta que o normal, e também aqui, né, nesse início de horizonte, dia 3, 4, mostra aqui o trem de ondas passando e com a pressão variando entre levemente mais alta e levemente mais baixa, ok? Mas esse é um padrão típico que a gente observa e vamos ver realmente o que vai acontecer ao longo dos próximos dias. Observando o acumulado de precipitação do modelo determinístico GFS, para os próximos 15 a 16 dias, a gente vê a frente passando aqui dia 7 e dia 8, trazendo a chuva para a região sul, depois ela fica mais oceânica, lá para o dia 12, dia 10, né, a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão aqui próximo à costa da região sul do país, porém as frentes elas tentam avançar e não conseguem romper esse bloqueio. Então aparentemente, né, esse início de junho a gente deve ter uma chuva boa, mas no fim de junho, nessa segunda quinzena, por enquanto os modelos mostram um tempo seco mais definido. Agora o detalhe está no seguinte, né? Se essa alta pressão ela se deslocar um pouco mais aqui em direção à região equatorial e ficar atuando mais aqui na costa do sudeste e pegando parte da costa do nordeste, a tendência é que as frentes passem e fiquem presas na região centro-sul do país. E isso pode trazer uma chuva bem significativa. Como a gente está olhando esse padrão agora, né?
né, previsão de hoje, então a gente tem que acompanhar as próximas previsões para ver qual vai ser as mudanças, né? Se esse sistema de alta ele vai permanecer realmente mais aqui na costa da região sul, a partir aí do dia 10, dia 11, ou se ele vai conseguir migrar um pouco mais para a próxima África, por exemplo, e atuar mais na costa do sudeste. Então isso é bem interessante porque nesse momento, né, as grandes dinâmicas de mudança se darão na região centro-sul do país. Se mantém, né, a atuação aqui das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste na costa leste e norte do nordeste. A gente vê aqui claramente, né, essas perturbações, tanto ondas de leste que acabam se desprendendo aqui das City e avançando sobre a costa norte e parte do leste e do nordeste, como as perturbações ondulatórias nos alísios sudestes, que ainda mantém, né, essa dinâmica dessas chuvas na costa do norte e leste do nordeste. Região mais central bem seca, avançando aqui sobre o semiárido nordestino, a gente já vê o avanço do tempo seco em direção à região da Amazônia, né, pegando bem essa faixa sul mais aqui da Amazônia, entre o Amazonas e o Pará. E a gente tem ainda as ICIT mais localizada aí ao norte da linha do Equador, trazendo aí uma configuração de chuvas boas para o norte da América do Sul. Com relação à temperatura, a gente vê claramente em alguns momentos uma temperatura mais alta, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, o que exemplifica, por exemplo, uma amplitude térmica maior, né? Durante a noite faz um frio bom e durante o dia faz um calor aí razoável. Mas a gente vê avanço de algumas massas de ar avançando, por exemplo, principalmente aqui na costa leste do Brasil, né? Chegando a atuar, por exemplo, até na região nordeste, e em alguns momentos a interação com alguma onda de calor, como aconteceu essa última semana. Você teve madrugadas bem frias na região norte, na região sudeste, centro-oeste e sul, e dias bem quentes, né, também nessas regiões. E isso é o que deve continuar com essa dinâmica que nós vemos ao longo dos próximos 15 a 16 dias. Observando o armazenamento de água no solo, a gente tem uma recuperação aqui bem significativa na região sul, principalmente na região incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema. A gente vê que tem uma diminuição projetada para o dia 2, porém ainda em pouca quantidade, né? Região mais central apresentando tempo seco bem definido, esse armazenamento avançando também, essa diminuição sobre a região aqui do semiárido nordestino, e a gente vê claramente o avanço, né, desse tempo mais seco indo aqui para o sul, na região da Amazônia, e avançando sobre o norte do país. Também ainda a manutenção das chuvas na costa leste e parte da costa norte do nordeste do Brasil. Olhando agora o que os modelos, né, estão mostrando, os modelos que o Operador Nacional do Sistema usa para fazer as previsões dos modelos de chuva-vazão, para precificação da energia. A gente vê aqui esse padrão bem típico dessa época do ano. Agora tem um detalhe que me chamou muita atenção hoje, né? Que tem essa chuva aqui ocorrendo nesse início de horizonte, né? Já entre hoje e amanhã, por exemplo, até o dia 1º, pegando mais aqui a região da incremental Itaipu e a região do Paranapanema. Porém, a gente vem aqui e vê um núcleo bem definido, ó, que é essa chuva que vem depois, que seria lá para o dia 7, 6, 7, 8, né? O avanço da frente. O modelo GFS ele está mostrando a chuva ficando mais aqui restrita à região do Uruguai e da Argentina. Porém, o modelo SMWF ele avança essa chuva sobre a região norte do país. Tanto o ETA 40 como o GEFS também colocam essa chuva chegando aqui na região sul do país. Então, o que eu quero alertar para isso, né, é que como geralmente, aí, se olhando 30 dias de previsão, você percebe que o SMWF ele tem uma resposta melhor e fica mais parecido com o observado, a tendência é que o modelo ETA 40 e o GEFS eles tenham cenários que converjam, né, para que o SMWF está mais parecido. Então, se isso aqui acontecer, a gente realmente deve ter uma boa sequência de chuvas na região sul, e isso pode dar um alívio aí no sistema. Então, o sul ele pode deixar de ser importador para ser exportador de energia para o sudeste. Então, acompanhar para ver, porque se isso realmente acontecer e esse sinal continuar nos próximos dias, nós devemos ter aí alguma mudança significativa, pelo menos nesse horizonte desses 15 primeiros dias do mês de junho. Pode ser que lá, depois do dia 10, dia 11, como a gente viu, que tem aquela alta pressão atuando aqui na costa do sul
da região sul, pode ser que as frentes não consigam mais avançar, mas isso aqui é bem interessante. Ou também uma outra dica, né? Isso aqui também pode ser resposta de um posicionamento da alta mais aqui próximo ao sudeste. Então a frente entra, não consegue avançar e acaba acumulando cada vez mais chuvas nessa região. Claro que a frente não entra de forma certinha organizada, né? Ela passa mais sobre o oceano e a ponta dela interage com jatos de baixos níveis, trazendo a chuva e essa umidade da Amazônia mais para a região sul. Mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.